E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Edo e estamos aqui para mais uma aulinha de Flutter. Na aula passada, definimos o back do widget lista de contatos e ficou faltando a parte do widget. Combinamos de terminar nesta aula. Assim, pessoal, é muito importante que você tenha assistido pelo menos a aula passada. Caso você precise, o link do projeto inicial está aqui na descrição do vídeo. Então, sem delongas, bora para a aula. E já estou aqui com o projeto do curso, onde na aula passada criamos o back do widget lista de contatos, definindo a gestão de estado e toda a lógica de programação do widget. E para hoje combinamos de dar uma limpa neste cara aqui, o widget contact list. E a primeira coisa que vamos fazer, pessoal, é tirar esse Future Builder até o scaffold e colocar aqui embaixo. Por quê? Porque, na verdade, quem recebe os dados futuros é a minha list view. Então, colocando aqui, fica mais específico. Feito isso, pessoal, aqui no if eu estou verificando. Tem dados futuros? Se tiver, eu construo a minha lista. Caso contrário, o else fica aqui embaixo. Então, para melhorar a legibilidade, aqui no if eu vou inverter a validação. Se não tiver dados, aí o que eu faço? Eu retorno return circular progress indicator, que é aquele círculo rodando, circulando, que representa o processamento. Caso contrário, se tiver dados, aí sim eu construo a minha lista. Então não preciso mais do else, porque eu estou tratando lá em cima. Aqui é ponto vírgula, aí eu fecho o else e fecho o builder. Esse cara agora não tem mais ponto vírgula. Esse é o que eu defini aqui em cima. Vamos Alt Shift F, ele formata. E tá aqui, pessoal, já deu uma melhoradinha, né? Veja que o Future Builder agora está especificamente onde é necessário. E o if ficou muito mais fácil de entender. Ó. Se não tiver dado, ele vai retornar aquele círculo. Caso contrário, ele constrói a lista. Feito isso, pessoal, aqui em cima não precisamos mais deste método que busca os dados. Por quê? Porque agora a gente tem o back que é responsável por esta tarefa. Então eu crio uma referência do back que eu vou chamar de back e eu crio a instância do back. Não preciso mais dessa importação. E como vocês devem lembrar, o back faz também a gestão de estado com MobX. Então aqui no body precisamos criar o widget observer, o widget do MobX que monitora o estado, que monitora a mudança. Então aqui coloco observer e aqui em vez de no, crio uma função anônima que recebe o contexto e aqui sim, pessoal, eu retorno o Future Builder, que vai até um parênteses antes aqui. Ctrl V, ponto vírgula, salvei, Alt Shift F para formatar. Aqui está dando erro, por quê? Porque agora não existe mais o método buscar, acabamos de excluir. Mas quem que tem a lista? No caso, é o nosso back. Como eu vou usar esse back somente aqui nesta classe, eu torno ele privado aqui. E aqui eu coloco back.list. Salvei. Dou restart. Vamos ver se o nosso app está funcionando. E está aqui, pessoal, a nossa lista de contato. E agora, falta definir o editar e o excluir. Poderíamos ir definindo aqui tudo num lugar só. Porém, este método build vai ficando tão grande, que depois a gente não consegue identificar nada. Então vamos começar a separar as coisas. Poderíamos até criar componentes separadas, mas para esta aula não vamos fazer isso. Mas vamos separar criando métodos específicos. Vamos começar aqui, pessoal, criando esse circ avatar, fazer um método específico para criar este cara. Então, se é um método para criar este cara, naturalmente ele tem que retornar, no caso,
o Circ Avatar. Este método eu vou chamar de Circ Avatar, mas pode ser o nome que vocês quiserem. Como eu estou criando o avatar através da imagem da internet, eu preciso do endereço. E para criar o avatar com a imagem da internet, pode dar muita coisa errada que eu não tratei lá embaixo. Por isso que é muito bom criar aqui um método separado. Ele pode dar problema de rede, internet ou do usuário informar o endereço errado. Então vamos fazer aqui o try cat e aí aqui o que eu estou fazendo? Tente o que? Tudo que definirmos aqui dentro. Caso dê errado, ele captura o erro e podemos fazer o tratamento do erro. Então, o que eu quero que ele tente? Eu quero que ele tente retornar o Circ Avatar, onde a imagem do fundo será uma imagem da internet, onde o endereço é o que está sendo passado como parâmetro. Agora aqui, se der problema de rede, internet ou o endereço estiver errado, aí eu quero que ele retorne o Circ Avatar de uma imagem genérica. Como que a gente faz isso? Chamamos a propriedade child e criamos um ícone. E para definir o ícone genérico, acessamos a biblioteca, que aqui não tem erro, e colocamos aqui o person, que é aquela imagem do usuário genérico. E prontinho, pessoal, temos agora um método que cria um Circ Avatar. Então aqui, pessoal, não precisamos mais deste cara. E aqui chamamos o nosso método Circ Avatar e passamos como endereço o URL do avatar. Talvez, vamos ver se está funcionando. Aqui, pessoal, funcionando normalmente. Agora, se o usuário digitar o endereço errado, vai aparecer aqui um avatar com uma personagem genérica. Agora, vamos definir o método que cria o botão editar e o outro que cria o botão excluir. Então, se eu estou criando o botão, ele vai retornar um widget. E este método eu vou chamar de icon edit button, mas pode ser o nome que vocês quiserem. Ele vai receber como parâmetro uma função, que é o que vai ser executado no clique do botão. Vou chamar este cara de onPressed, mas pode ser o nome que vocês preferirem. E aqui eu retorno, no caso, o icon button. Aí o ícone eu vou definir da biblioteca mesmo. Icon. Aí é icons.edit. Aí vamos definir uma corzinha aqui. Color. Aí é colors.orange. Tá ótimo. E creio que vai ser o onPressed. E tá aqui, pessoal, o nosso método que cria o botão de editar. Então, vou copiar esse cara aqui. Então, aqui embaixo, ao invés de esticar inteiro, vamos chamar o nosso método. Aí passamos como parâmetro uma função de callback. O que eu quero que este cara faz? Eu quero, aqui não é ponto vírgula, é só vírgula. Eu quero que, no caso, o back, chamar o back e a função toGoForm. Aí eu passo como parâmetro contexto, contexto e o contato. Ponto, vírgula, salvei. Vamos ver se está funcionando. Ó, veja que já mudou a corzinha e ficou ativo. Na medida que eu clico, ele já vai aqui para o formulado. E repare que já estou passando como parâmetro o contato. Então, se eu clico aqui no Pietro, já estou enviando o Pietro. Se eu clico aqui na Maitê, ele já envia aqui também a Maitê. E agora vamos criar um método que cria o botão de excluir. E este cara aqui é perigoso, porque o usuário pode clicar sem querer no botão. Então precisamos fazer uma mensagem de confirmação se ele realmente quer excluir. Então vamos lá, pessoal. Aqui é a mesma coisa. É um
widget. Aí aqui eu vou chamar de icon remove button. E ele recebe como parâmetro também a função, né? Function ion. Vou até colocar remove para ficar mais claro, né? Então, quando clicar, eu quero que faça o quê? Remover o usuário. Aí é a função que eu vou definir depois, tá? E aqui, como eu vou criar o dialog, ele abre aqui com base na tela que originou a chamada dele. Então, eu vou precisar também do contexto. Build context. Tá? Aí aqui, faço o return. Eu quero que cria o icon button. Aí aqui vamos definir os parâmetros. Aqui tem várias coisas que precisamos definir. Então vamos por partes. Primeiro, vamos definir o ícone, que é o icon. Aí acesso à biblioteca de ícones. Vou colocar aqui o delete. Ótimo. Definindo o ícone, vamos definir a cor. A cor para a exclusão, vamos colocar o red, que chama atenção, né? O vermelhão. Geralmente apagar tem que chamar a atenção, né? E no onPressed, quando ele clicar, aí o que eu quero que faça? Eu defino aqui um callback e aqui eu vou pedir para ele mostrar um dialog. Show dialog. Aí no dialog, o que a gente define? Que seria aquela tela pop-up que abre, certo? Aí nessa tela, a gente define o contexto, para ele saber a localização com relação a quem chamou. E mais, aí aqui no Builder, vamos definir aqui context e definimos o arrow function. Aqui chamamos o alert dialog. E neste alert dialog, vamos definir aqui primeiro no alert dialog o título da tela, que eu vou criar aqui um texto. Vou chamar aqui de excluir. Além do título, vamos definir aqui o conteúdo, que será aquela mensagem. Confirma a exclusão. Aí o usuário tem que confirmar, né? Aí aqui eu vou definir as ações. No caso, ele pode definir duas coisas: confirmar e cancelar. Então, vou criar um botão, thread button, são dois, né? Aqui um seria para cancelar e o outro será para excluir, né? Então, copio aqui, colo aqui. Aí este cara aqui, vamos definir aqui, child, aí vai ser text. Não quero confirmar, não. Além disso, no onPressed, se ele não confirmou, aí eu tenho que fechar o dialog. Então eu chamo aqui o navigator off, passo o contexto para ele saber a localização e pop. Assim ele já fecha, tá? Navigator. Ah, estava digitado errado. Agora aqui no botão de confirmação, vamos definir aqui, ó, child. Aí eu defino o texto. Aqui sim, ele vai confirmar. Só faltava ele confirmar que sim e que seja não, né? Típico do usuário. Aí aqui no clique, definimos o quê? A exclusão, que vai ser definido lá na frente depois, tá? E tá aqui o método, pessoal. É um pouquinho mais complexo. Imagine agora todo esse código lá embaixo junto com todo mundo, né? Ia confundir bastante. Então, este método cria o botão de remover, por isso ele retorna um widget. Ele está definindo aqui o ícone, a cor vermelha, abre o dialog e tem dois botões. Tem a mensagem aqui, você confirma a exclusão? Se o cara falar não, ele simplesmente fecha a janela e volta onde estava. Caso ele confirme, aí executa o quê? A função remove, que será definido
lá embaixo. Então aqui, pessoal, não precisamos mais deste cara aqui. Ao invés disso, chamamos o método IconRemoveButton. Passo o contexto e para excluir eu defino um callback, onde eu coloco aqui o back, chamo o método remove e passo como parâmetro o ID do contato. Feito isso, eu preciso fechar a janela, né? Então eu coloco aqui navigator.off, passo o contexto, ponto pop. Assim eu acho que já vai funcionar. Salvei. Tá aqui o nosso app, pessoal, com um botãozinho de excluir vermelho e ativado. Na medida que clicamos no botão, agora aparece a mensagem de confirmação. Se eu escolho não, cancela. Se eu escolho sim, ele deveria excluir se eu não tivesse feito uma caca. Então vamos corrigir aqui, pessoal. O erro está aqui no script. Então eu abro aqui o script.dart. Na época eu acho que até o Juliano me avisou que o ID estava nulo, que talvez faltaria o autoincremento. E ele estava certo, que estava nulo aqui. Só que evitamos de utilizar o autoincremento no SQLite porque consome mais recursos. Assim, preferimos utilizar o role ID. Só que para definir o role ID, ao invés do int, é integer. Aí podemos definir aqui not null. Salvei. Agora sim, não vai ficar mais nulo. Porém, aqui em connection, cadê? Ele não roda mais o script, por quê? Porque a tabela já existe. Então eu vou forçar aqui, ó, temporariamente, para eliminar a base de dados. Salvei agora, dou o restart, espero carregar, vou escolher aqui Maite, excluir, não cancela. Agora se eu clico em sim, olha, Maite é eliminado e a lista é atualizada. Agora que corrigimos, não precisamos mais deste cara aqui. E tá aqui, pessoal, o nosso widget lista de contato prontinho. A partir das próximas aulas, vamos iniciar o desenvolvimento do cadastro. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixem aqui nos comentários. Até a próxima aula.